Então, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor? Vamos? Vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65. Salmo de número 65, versículo de número 3. Estarei lendo aqui na minha versão NVI, tá? Eu lerei em outras versões também, mas hoje eu estarei lendo na NVI, porque a NVI, ela traduziu muito bem o que eu pretendo falar com vocês. Salmo de número 65. Salmo de número 65, versículo de número 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore agora conosco. Ore comigo, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã tão abençoada, tão agraciada na Tua presença. Agora, Pai bendito, queremos pedir a Tua bênção. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Abençoa a nossa igreja, abençoa a minha vida e abençoa cada um que está participando desse culto aqui conosco. Aos que estão aqui no santuário, aqueles que estão espalhados, onde quer que esse culto esteja chegando, que, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua bondade estejam sobre todos nós. Fala conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Inclusive, eu quero te dar boas-vindas a você, meu irmão, que veio aqui cultuar conosco, aos irmãos que vieram pela primeira vez, seja muito bem-vindo, e aqueles que estão conosco nas redes sociais. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Esse salmo é um salmo lindo, irmãos, salmo de número 65, é um salmo de Davi. É um salmo onde o Davi, ele louva a Deus e lhe dá graças pelas bênçãos recebidas. Você tem sido agraciado por bênçãos? Deus tem te abençoado? Deus tem ouvido a tua oração? Deus tem te visitado? Deus tem te agraciado, te prosperado? Conta as tuas bênçãos. Contem as tuas bênçãos, todas elas, de uma vez ou devagarzinho, mas não pare de falar das bênçãos. Você tem sido agraciado, meus irmãos? Quantas são as bênçãos que têm chegado até nós? E aqui Davi, meus irmãos, mais uma vez ele nos surpreende, porque aqui ele vai falar sobre as bênçãos que Deus tinha concedido a ele. Mas eu gostaria hoje de destacar aqui algo que Davi coloca de uma forma, eu diria, em destaque, em relevo, porque ele vai falar das bênçãos, ele vai falar sobre as colheitas, ele vai falar sobre a casa de Deus, ele vai falar sobre a justiça de Deus, ele vai falar sobre o poder de Deus, a proteção de Deus, a alegria, ele vai falar sobre tudo isso. Mas tem algumas coisas que ele fala aqui, e eu estou fazendo essa introdução de propósito para mostrar a gratidão de Davi, porque Davi olhava as bênçãos, a segurança, ele olhava a colheita, ele via a fartura dos pastos, nas colinas verdes, os campos, os rebanhos, ele olhava tudo isso e ele se alegrava. E sejamos honestos, irmãos, como é gostoso, né? Ter mesa farta. Isso é maravilhoso, né? Ter para sobrar, ter para compartilhar, né? É gostoso demais. Quando a família se reúne,
numa festa ou num jantar, e ali você escolhe, você fala, puxa vida, aqui que eu vou, onde eu me acabo primeiro aqui? Onde eu, né, por onde eu começo? Isso é bom demais, sejamos honestos, é ou não é? É uma das bênçãos da nossa vida. Como é bom poder receber o nosso salário, poder ter ali, sabe, conquistas, realizações, comprar as coisas, atender os filhos, presentear a família, muitas vezes ajudar quem realmente precisa. Isso é maravilhoso. Mas aqui Davi, mais uma vez, me surpreendeu. Porque ele vai falar das bênçãos, e quando a gente fala de bênçãos, como eu disse, a gente lembra disso, não é? Hoje, nos nossos dias, nós lembramos do quê? De um bom celular, um bom smartphone, um bom computador, um bom veículo, né? Quem sabe um bom curso que você quer fazer. Tem cursos que são caros, irmãos, sabem disso, né? É um investimento, estudo mas tem hora que não dá para... Né? A gente tem que se apertar e fazer conta e planejar, será que agora eu consigo? E como é bom poder realizar. Eu me lembro que quando eu fiz o meu MBA na FGV, eu lembro que eu tinha um misto de alegria e de dor. Porque eu deixava um fígado todo mês lá na FGV, a mensalidade. Era um fígado aquilo, irmão, era um fígado, um rim, um baço. É muito caro. Veja o MBA da FGV, é muito caro. Mas qual era a minha alegria? A minha alegria era aprender com aqueles professores. Tá louco, era algo maravilhoso. Diretores de grandes bancos, diretores de grandes indústrias, pessoas renomadas, professores universitários, os melhores do país. Maravilhoso poder estudar num lugar desse. Os professores eram brilhantes. E na classe, a classe só tinha diretor, gerente, empresário. Então, quer dizer, era um network fantástico. Ou seja, era um misto de alegria, porque aprendi muito, e de tristeza, porque eu tinha que pagar. Eu queria ter ganhado a bolsa. Mas era um investimento, então eu paguei com alegria. Não é assim, irmãos? Agora, que bom foi poder fazer aquele curso, fazer outros cursos. Não é gostoso, irmãos, ter essas realizações? Tudo isso é muito importante. Agora, o que eu quero destacar, e por que eu estou gastando esse tempo nessa introdução? Porque Davi aqui ele vai mostrar o grande motivo da bênção de Deus na vida dele, que não estão nas coisas boas e importantes da vida, que as grandes bênçãos de Deus começam com outras coisas, que são mais importantes, mais profundas. E o que é mais importante do que bênçãos materiais? É a pessoa de Deus e a obra de Deus em nós. E Davi começa. Então, eu quero ler de novo aqui o versículo 3, mas agora eu não vou ficar só no 3. Eu quero ir até o versículo de número 4. Só até o versículo 4. Do 1 ao 4. Porque aqui ele vai mostrar, nessa introdução do Salmo, as demais bênçãos. E eu não vou ficar falando das demais bênçãos. Não vou falar do gado, não vou falar da casa, do smartphone, do computador, da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Tudo isso é bom. Mas, meus irmãos, para nós, o melhor está em Deus. E o melhor está na palavra dele. E o melhor está na casa de Deus. E era isso que Davi vai dizer aqui. Olha só o que ele diz do versículo 1 até o versículo de número 4. Olha só. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Perceba, olha como ele já começa falando. O louvor te aguarda. Por quê? Porque ele quer subir a Sião para adorar a Deus. O Monte Sião lá em Jerusalém. Sião é sinônimo da casa de Deus, onde ficava a casa de Deus. Então, o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ou seja, ele está dizendo, Sião, me aguarde. Sião, casa de Deus, me aguarde. Porque eu irei adorar a Deus. Olha como ele já começa. E eu irei cumprir os meus votos. Eu irei cumprir os votos. Ou seja, eu irei fazer aquilo que prometi. E farei com alegria.
Versículo 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Aleluias. Davi está dizendo o seguinte, os ouvidos de Deus estão inclinados para aquele que ora. Aleluia. Você orou hoje? Você clamou hoje? Os ouvidos de Deus estão ao seu dispor e ao meu dispor. O tempo todo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esses dias eu tive, nessa semana, uma situação, e ali eu fiquei um pouco agitado, e sabe quando você fica agitado e ansioso? E eu estava agitado e ansioso, e graças a Deus a ansiedade, a agitação é uma coisa que já não tem sido tão presente na minha vida nesses últimos anos. Eu sempre fui de uma natureza muito ansiosa, mas Deus tratou isso em mim. Então, nessa semana, quando eu fiquei ansioso, comecei a ficar agitado, aí eu lembrei de imediato, vou orar. E ali eu clamei ao Senhor, e clamei mais um pouco, e de repente, ali o meu coração descansou. Por quê? Porque é Deus quem nos tranquiliza, é Deus quem nos guia, é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos socorre. Amém, meus irmãos? Ó tu que ouve a oração, tu quem? Ele está falando quem? Deus. Ele falou de Sião, da casa de Deus, ele falou dele fazer os votos, e agora ele está falando a Deus. O Senhor ouve a oração. E a ti virão todos os homens. Davi era um homem de fé. Ele sabia que o Todo-Poderoso, o Eterno, atrai as pessoas. Hoje o Eterno te atraiu nesse lugar. Amém, meus irmãos? Foi Ele que te atraiu e é Ele que vai te abençoar. E agora o versículo 3. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Olha que versículo maravilhoso. É esse versículo que eu li na abertura e agora eu quero destacá-lo. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Ou seja, Davi está dizendo que em algum momento ele se sentiu pesado por causa do pecado que o atingiu, mas Deus fez propiciação, ou seja, Deus perdoou ele, Deus fez a expiação, Deus resgatou ele. Meus irmãos, a gente vai voltar já nesse versículo, mas esse versículo é onde eu me baseei no título da minha mensagem. E agora o versículo 4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus atos. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Aleluias. Presta bastante atenção, faça a leitura para você aqui. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti. Deus está dizendo, como são felizes esses que foram atraídos pelo Senhor. Você é um bem-aventurado. Deus te trouxe para Ele, somente para Ele. Por isso que nós somos bem-aventurados. Como são felizes aqueles, como diz o texto, que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios, para viverem na tua casa. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Amém, meus irmãos? Ou seja, quando somos atraídos por Deus, somos felizes e transbordamos de bênção. Por isso que os demais versículos, eu disse que vai se tratar daquilo que é visível. Mas percebam, Davi vai na essência. Ele quer adorar a Deus na casa de Deus. Ele quer clamar a Deus. Ele recebe o perdão de Deus. O perdão de Deus faz nele a propiciação. E agora ele se torna feliz, porque foi ele, como nós somos, como ele foi, atraído por Deus.
Ou seja, transbordaremos de bênçãos. Amém, meus irmãos? O título da minha mensagem hoje é bem fácil e bem objetivo. Um fardo, uma expiação. Um fardo, uma expiação ou uma propiciação. Essa palavra que a gente viu aqui no versículo 4, propiciação, até um pouquinho difícil de falar e trava-língua, mas é uma palavra muito importante no texto bíblico. Expiação, pastor, me faz lembrar os meus parentes lá do Nordeste. Espia aqui, bichinho, espia aqui. Né? Expiação não é de espiar, olhar, né? De olhar, como o nordestino fala, espia, né? Espia aqui, menino. Não, não é. Expiação e propiciação são termos bíblicos da obra de redenção. Eu vou explicar já já e você vai entender. Então, presta bastante atenção no título. Um fardo, uma expiação. Você tem um fardo que um dia você entregou na cruz? Você carregava um fardo pesado? Jesus te livrou do seu fardo pesado? O que era o fardo? O que é o fardo, pastor? Lembra que Jesus ele disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor lá em Mateus 11, 28 ao 30, ele fala, troque o fardo comigo. Entregue o seu fardo, me siga, entregue o seu fardo e receba agora o meu, porque o meu ele é leve e suave, aleluias. No grande clássico de John Bunyan, O Peregrino, quem ainda não leu, leia. Leia, pelo amor de Deus, eu digo, leia. Você não pode ser um cristão sem ler essa obra. O Peregrino de John Bunyan. Cristão, ao ser comunicado que a cidade dele, onde ele morava, com Cristiano e os seus filhos, ia ser destruído, o evangelista diz para ele, foge dessa cidade, porque essa cidade vai ser destruída. E ele então recebe ali um pergaminho de evangelista, e ele começa a sua peregrinação, por isso que é o peregrino. E aí cristão então sai daquela cidade, sua esposa e os seus filhos zombam, não querem saber da decisão dele, os habitantes da cidade tentam impedi-lo, mas ele vai e num primeiro momento ele não sabe para onde ir, mas ele vê um lugar distante que o evangelista aponta, que é o lugar que ele tem que chegar, e ali, então ele vai até aquele lugar, e quando ele chega, e ele vê a cruz, que era o lugar onde o evangelista tinha dito, ele está carregando ainda o fardo, e aí do lado da cruz ele vê uma sepultura, ladeira abaixo, e quando ele chega na cruz e ele olha na cruz, o fardo pesado se desprende das costas dele, e rola e cai agora na sepultura, e agora então ele recebe novas vestes, porque é isso, qual que é o fardo que Jesus te dá? Jesus te dá vestes brancas, vestes alvas, e Ele unge a tua cabeça para que você vença na sua peregrinação. E Ele passa então pela porta, e agora passando pela porta, ao contemplar a cruz, Ele é liberto do fardo. O fardo, todos nós temos um fardo, mas quem é que nos cura desse fardo? Jesus. Quem é que troca o fardo? É Jesus. Quem mais? Mais ninguém. Por isso que o título da minha mensagem é um fardo e uma expiação. E agora o que mais me impressionou nesse salmo aqui, mais me impressionou, é porque Davi não conhecia a história da cruz. Ele não conhecia o convite de Jesus do fardo. E ele está falando aqui, praticamente sobre esse assunto, que é o fardo. Está falando aqui sobre nada mais, nada menos do que sobre a propiciação. Pode ver que, vamos ler novamente o versículo 4, meus irmãos, olha só. Versículo de número 4. E eu quero, inclusive, aqui ler com vocês em várias outras versões também. Mas só olha o que diz o 4. Ou melhor, versículo 3, eu falei errado.
quando os nossos pecados pesavam sobre nós, Davi aqui estava dizendo o seguinte: eu tive uma experiência de trocar o fardo. É o que ele está dizendo. Quando os meus pecados pesavam sobre mim. E aqui ele está colocando no plural, porque ele está se dirigindo a uma comunidade, ao seu povo. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste, ou seja, tu, Deus, fizeste propiciação por nossas transgressões. Ou seja, Davi no Velho Testamento não conhecia ainda sobre Jesus, sabia que viria o Salvador, não sabia dessas linguagens, mas ele tinha uma experiência de transformação na sua alma. Davi um dia passou pela porta, a porta eterna, e ele trocou o fardo. Meu irmão, está carregando um fardo pesado na sua vida? Porque é possível talvez que você se esqueceu dessa promessa. Um dia você trocou o fardo com Jesus. E por que está pesado as coisas? Nessa manhã, troca de novo o seu fardo pesado com o Mestre. Porque Ele fez uma obra de propiciação para a tua vida e para a minha vida. Ele fez uma obra de expiação, uma obra de redenção. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero ler aqui em algumas outras versões esse texto, porque, olha só, aqui em várias outras versões, por exemplo, nossas culpas pesavam contra nós, mas tu perdoarás nossas transgressões. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Está com o fardo pesado? Está vivendo dias difíceis? Eu gostaria de hoje te lembrar as palavras de Davi. Olha para Sião, adore aquele que mora na Nova Jerusalém. Vá à casa de Deus, lembre-se que a sua e a minha oração serão ouvidas sempre que clamarmos a Ele. Porque muitas vezes a vida fica difícil, porque a gente não se prepara nem para ir para a casa de Deus e muitas vezes tenta resolver os problemas com a força do nosso braço. Ore ao Senhor, e o Senhor será aquele que nos curará, porque quando a gente ora ao Senhor, o Senhor nos responde. Ele livra-nos da ansiedade, Ele livra-nos do tormento, Ele livra-nos da angústia. O texto aqui vai mostrar por várias traduções o que o texto está querendo dizer aqui para nós. Por exemplo, prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões tu as perdoarás. Hoje estamos diante da ceia. Quero um momento mais lindo do que esse de entender o fardo e de entender a obra de perdão do que diante da ceia? Porque diante da ceia a gente lembra que Jesus ele foi partido por nós, que Jesus morreu por nós, que Jesus nos purificou. E agora eu quero explicar um pouco para vocês, meus irmãos, sobre essa palavra propiciação e sobre essa palavra expiação, porque eu sei que elas são termos difíceis, mas o que seria essa palavra propiciação? É aquilo que é propício. Mas a propiciação, de fato, ela é um ato onde a ira de Deus, que seria derramado sobre nós, foi aplacada, foi impedida. Lembram naqueles filmes em que os índios, eles, de repente, está tendo uma tempestade, ou de repente, no meio perto da tribo, entra um vulcão em erupção e eles precisam fazer um sacrifício. Eles escolhem lá a moça mais bonita e jogam lá dentro do vulcão para apaziguar a ira dos deuses. Lembram desses filmes, dessas mitologias? A propiciação é isso. Só que agora dando uma dimensão não como um vulcão ou como uma tempestade, um Deus, criado por nós, mas como o eterno. O eterno vai nos destruir, porque pecamos. Então,
o que seria propiciação? É quando o próprio Deus, ele precisa de um sacrifício, para que a ira dele seja aplacada. E aí talvez você diga, e agora, pastor, vamos pegar a moça bonita da igreja, vamos jogar, vamos matar, vamos crucificar. Não pode, a gente não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Mas por que não? Porque Deus pede alguém perfeito. Nem homem bonito, nem mulher bonita, não tem perfeito. O único perfeito que aplacou a ira de Deus foi o próprio Filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso que Ele viveu uma vida perfeita. Para quê? Para Ele morrer no nosso lugar. E aí onde entra essa palavra expiação, meus irmãos. Por isso que a palavra expiação, ela é linda, porque ela tem tudo a ver com esse sentido. O que seria expiação, meus irmãos? A expiação nada mais é do que aquele que entra no nosso lugar. É aquele que se põe no lugar de. É isso que é a obra de expiação. A expiação é alguém que faz no seu lugar. A ira de Deus iria ser derramada sobre nós, mas agora não é mais derramada sobre nós, porque Jesus, ele vem e entra no nosso lugar, e é por isso que ele morre na cruz. Essa semana o mundo foi, eu diria, religioso foi abalado, porque o Papa Leão XIV fez uma declaração de que Jesus Cristo é o Redentor e Maria não é corredentora da humanidade. Posso ouvir glórias a Deus? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pastor, dentro do catolicismo havia essa encíclica papal? Não havia. Mas desde 1500, ou seja, ali por volta do Concílio de Trento, começaram-se a discutir sobre que Maria, ela seria corredentora da humanidade. É a Imaculada Conceição, dando uma ideia de que ela nasce perfeita. E por ela nascer perfeita, ela gera um ser perfeito, logo ele é o Redentor e ela é a corredentora. A Bíblia não diz isso, meus irmãos. Maria teve sim um nascimento virginal em Jesus, mas a Bíblia vai falar que Jesus teve outros irmãos e irmãs, e 2 deles são autores do Novo Testamento, que é Tiago e Judas. A Bíblia cita o nome dos irmãos consanguíneos de Jesus, ou seja, depois Maria teve relação sexual com José e teve outros filhos e filhas. O nome das filhas nós não temos, mas temos os nomes dos filhos. E essa ideia nasce na tradição católica lá por volta de 1500, logo depois da Reforma Protestante. Deixa eu dar um dado histórico aqui muito interessante. Teve a Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517. Pouco tempo depois, teve entre os católicos um grande concílio, chamado Concílio de Trento, ou apelidado também de Contra-Reforma. É nesse concílio que eles agora estruturam melhor o catolicismo, colocam os livros apócrifos, e ali também batem um martelo sobre o quê? Sobre Maria ser corredentora da humanidade. E aí isso vem sendo divulgado há 500 anos. João Paulo II comentou um pouco sobre isso, mas depois ele voltou atrás. Bento XVI defendeu essa mesma ideia aqui. O Papa Francisco também falou sobre isso, mas agora veio, de fato, uma declaração oficial de o Papa Leão XIV dizendo isso. Meus irmãos, a gente tem que orar pelos católicos, porque isso é libertador. E a gente tem que ter, paciência também e pedir a Deus, Senhor, transforma eles, ajuda eles, liberta eles daquilo que é errado. Porque qual que é o grande engodo do catolicismo? São 2, meus irmãos. Porque o catolicismo segue a Bíblia, sim, em partes. Porque ao lado da Bíblia ele segue a tradição católica, e depois da tradição católica ele tem a magistratura. Quem são os magistrados católicos? São os padres,
os papas, os bispos e arcebispos, e a liderança católica, essa é a magistratura. E por eles seguirem essas 3 bases, que é a magistratura, a tradição e a Bíblia, é onde cria-se todos os seus dogmas e heresias. Peçamos a Deus, meus irmãos, para que eles sejam libertos. Porque, meus irmãos, para muitos católicos, Maria é corredentora. E eu te pergunto, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz, igreja? Somente Jesus. Maria, para ela ter ido para o céu, ela teve que aceitar o seu filho como salvador da vida dela. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia ensina. Maria é uma figura brilhante na Bíblia, mas nós não podemos orar para Maria. Paulo é alguém sensacional na Bíblia. Nós não podemos orar para Paulo, nem para Pedro. Se você chegar para um católico e falar, mas por que você ora para os santos? Ele diz assim, lá na igreja dos crentes, vocês não pedem oração para o pastor? Pois é, a gente pede oração para os santos. Já que os santos estão do ladinho de Deus, a gente pede para os santos interceder para Deus. Agora eu te pergunto, os santos estão vivos ou estão mortos? Vamos lá, os santos estão vivos ou estão mortos? E o que a Bíblia fala? Para nós não buscarmos, orarmos aos mortos. É simples assim, o pastor está vivo? E quando o pastor morrer, vai pedir oração para o pastor? Não, não pode. Depois que partiu, meus irmãos. Está na outra dimensão, a gente não pode orar nem para ninguém que morreu, nem para nenhum anjo. Nós devemos orar ao Pai apenas em nome de Jesus. Então, meus irmãos, voltando a falar aqui sobre a expiação. Essa obra de expiação para a gente ir para a ceia, para a gente concluir aqui. Meus irmãos, olha só. A palavra expiação, ela tem essa tradução que é se colocar no lugar de. Mas eu gostaria também de trazer uma outra ideia sobre essa mesma palavra expiação, que é a seguinte. A palavra expiação também pode ser compreendida como um ato de comprar. Ele não se coloca no lugar. Mas olha só, nós não usamos o texto que Jesus pagou um alto preço por nós, não foi isso? Que Jesus não pagou um alto preço por nós? Pagou ou não pagou? E esse preço foi um preço do quê? De sangue. A palavra expiar vem de remir, ou vem de pagar uma penitência, ou cumprir uma pena, ou sofrer as consequências, ou resgatar, ou reparar, ou purificar. Presta bastante atenção. Quando a gente fala que Jesus nos comprou, é a palavra expiação sendo usada na sua essência. É a palavra redenção, no sentido de ser comprado. Como assim, pastor? Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele que verte na cruz, nos compra para o Pai. Todos os nossos pecados e o nosso fardo que nos levaria para o inferno, agora com o sangue dele, é o preço que ele paga para nos dar a libertação. Vocês vão compreender muito bem essa ideia da expiação ou da redenção. Presta bastante atenção. Lembra na antiguidade, quando um reino atacava outro reino, e ali levavam os homens cativos para aquele reino, como faziam os romanos? Esses homens agora eram levados, vamos imaginar um jovem, saudável, forte. Eles eram colocados na praça central e eram vendidos como escravos. E ali eles eram leiloados, como aconteceu com José do Egito. E quem comprasse tinha o direito agora sobre a vida daquele escravo, podendo até matá-lo, porque agora aquele escravo era um objeto de quem o comprou. Porque o preço que foi pago em prata, em ouro, em pedras preciosas, comprava a vida daquela pessoa. Esse era o sistema escravocrata. Um dia o pecado nos escravizou. E nós estávamos presos às algemas do diabo. Mas quando Jesus morre na cruz, é o salário de Deus comprando a nossa alforria, comprando a nossa libertação.
Então, meus irmãos, Davi aqui nesse salmo, quando ele fala que quando as iniquidades prevaleceram contra mim, mas as nossas transgressões, tu as expiarás, ou seja, tu farás a propiciação, ou seja, tu farás ali a redenção. É isso. Meus irmãos, não viva uma vida presa em qualquer pecado. Jesus é aquele que nos expiou, que nos perdoou, que nos restaurou e que comprou a nossa alma. Hoje somos dele. Por essa razão que a gente agora vive uma vida libertos. Libertos do quê? Libertos do pecado, libertos do erro, libertos do inferno, porque agora vivemos e existimos para Deus. E eu gostaria de orar agora com você. Orar porque esse texto mostra que feliz é aquele a quem escolhes e se achegas a Deus. Você se achegou a Deus? Então não viva uma vida de fardo. Se o fardo tenta te oprimir, lembre que você tem um Redentor. Você tem a propiciação em Cristo. Você tem o perdão. Agora, por que muitas vezes a gente fica cheio de fardos? Por quê? Para a gente orar. Porque muitas vezes a gente fica tendo erros constantes. Qual é a palavra de Deus para nós? É aquela mesma que Jesus dizia muitas vezes: vá e não peques mais. Amém, meus irmãos? Se posicione. Se posicione. Se posicione diante de Deus. Se posicione sempre. Lembre-se, irmãos, você não tem que fazer a vontade do seu pastor. Você não tem que fazer a vontade da igreja. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para fazer a vontade de Deus. Não foi o vosso pastor que te expiou, que gerou em você a propiciação, que gerou em você a redenção. Não foi a Igreja Batista que gerou isso em nós. Nós não podemos ser um povo que pratica a igrejolatria, ou seja, o culto à igreja, o culto à denominação. Nós não podemos. Quem foi que nos redimiu? Quem foi que nos salvou? Foi o Senhor. Se tem algum fardo na sua vida, é porque muitas vezes você está, quem sabe, não está orando ao Senhor, não está buscando a Ele. Se um dia você entregou a sua alma a Ele, lembre-se disso. Todas as vezes Ele nos convida a trocar o fardo. Essa palavra de Mateus 28 não é uma única vez na vida, meus irmãos. A gente acha que Mateus 11, 28 é uma única vez, é um convite que Jesus faz ao incrédulo. Não, é um convite que Jesus faz ao crente. Venham a mim, disse Jesus, e eu vou trocar o fardo com você. E aprendam de mim, porque o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é suave e manso. Por quê? Porque nele, e somente nele, e em mais ninguém, em mais nada, a gente não tem perdão. Mas nele nós temos o perdão, nós temos a redenção, nós temos a propiciação. A ira de Deus não será derramada sobre nós, porque Jesus aplacou a ira. Sobre nós repousa a bênção. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar com você. Troca o fardo nessa manhã com o Mestre. É só Ele que pode fazer isso na sua vida e na minha. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto, por esse ensino de Davi e por tudo que o Senhor tem nos dado, porque somente o Senhor pode trocar o nosso fardo. E nessa manhã queremos trocar o fardo contigo. Queremos, ó Deus, dizer: perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, resgata-nos, e que o fardo pesado do pecado role, morra abaixo e seja sepultado no lugar que lhe é devido, porque com Cristo faremos proezas. Com Cristo teremos uma nova vida, porque em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Todas as coisas ficaram para trás e tudo, simplesmente tudo se faz
novo na nossa vida, para a glória do Teu nome. Troca o fardo pesado do meu irmão e da minha irmã e revela a Tua glória sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua alma a Jesus agora. Ou a você que está desviado dos caminhos do Senhor, reconcilie-se com o Senhor e troque o fardo com Ele, em nome de Jesus. Amém? No final desse culto, ou se você ver esse culto depois, quiser orar comigo, entregando a sua alma a Jesus ou se reconciliando com Deus, aqui ou mesmo nas redes sociais, terei um imenso prazer de fazer essa oração com você. Somente o Senhor pode te dar um fardo leve e suave, ou seja, uma túnica de bênção em nome de Jesus. Amém? Ele pagou o preço. Amém? Deixe essa palavra aos vossos corações. Vamos à ceia, meus irmãos? Glória a Deus.